Existe uma expectativa social de que o momento da gravidez e do pós-parto seja marcado apenas por sentimentos de felicidade e excitação. Mas não existe uma regra para isso, até porque cada mulher pode vivenciar esse período de uma forma. Algumas tendem a ficar mais cansadas, deprimidas e irritadas, o que é normal durante os primeiros dias após o parto. Agora, quando os sintomas ficam mais intensos e duram mais do que 2 semanas, é preciso atenção, pois pode ser a depressão pós-parto. A repórter Sulamita França conversou sobre o assunto com uma psicóloga com formação em pré-natal. No Brasil, estima-se que 25% das mulheres tenham depressão pós-parto. Isso segundo um estudo feito pelos pesquisadores da Fiocruz. É como se 1 a cada 4 mulheres apresentasse a depressão pós-parto depois do nascimento do bebê. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a psicóloga com formação em pré-natal psicológico, Amábile Garcia. Amábile, obrigada por estar com a gente hoje. Amábile, fala pra gente o que é depressão pós-parto? Então, Sulamita, a depressão pós-parto é um transtorno depressivo maior, né? Como você falou, a gente tem esse índice de 25%. Em regiões de maior vulnerabilidade social, esse índice pode ser ainda maior. Ela pode começar, apesar de ter o nome de pós-parto, ela pode começar ainda na gestação. Pode começar até 1 mês antes do parto, né? Por isso que a gente chama de depressão periparto ou perinatal atualmente. E ela também pode começar até 4 semanas após o parto. A mulher tem sentimentos de culpa, choro frequente. É um transtorno muito grave e que infelizmente afeta muitas mães. E aí nesse período de pandemia, os casos aumentaram de depressão pós-parto? Nós temos percebido isso sim, inclusive entre nós psicólogos que trabalhamos com gestantes e mães, a gente tem percebido esse aumento. No Brasil a gente não tem um estudo falando sobre isso. Já saiu um estudo na Inglaterra em que o índice aumentou de 23% para 37,5%. Então, realmente, a gente tem percebido. E que fator, Amábile, que pode ter levado, a esse suposto aumento? Tem a questão do isolamento social, em que essa mulher, a maternidade já é algo solitário, e também tem uma questão relacionada às atividades físicas. A mulher ela está mais em casa, mais isolada, fazendo menos atividade, tendo um menor convívio social mesmo. É complicado mesmo nesse período ainda mais de pandemia, conforme você falou. E qual dica que você daria para as mães nesse momento também aí de isolamento, Amábile? Então, apesar de ser necessário o isolamento social, essa mulher precisa de uma rede de apoio. Então, assim, com todos os cuidados, é claro, tanto para ajudar a mulher, o bebê e a própria rede de apoio, é necessário que ela tenha alguém com quem contar, principalmente em momentos mais difíceis. E para quem está distante, uma chamada de vídeo para essa mãe, ligar perguntando como ela está, se você pode ajudar mesmo de longe. Então é importante a gente não deixar essa mãe totalmente isolada. Muito bom, Amábile. Por isso a gente reforça da importância aí da rede de apoio. Obrigada, Amábile, mais uma vez por estar com a gente. Elias, a gente volta com você. Muito obrigado, Suli. Para falar mais sobre este assunto, eu quero agora chamar aqui os nossos correspondentes, Sabrina Silva e Ricardo Ribeiro. Sabrina, uma boa noite para você, ao Ricardo também mais uma vez. Olha, é muito difícil para uma mulher, que passa por esse processo de gravidez. Muitas das vezes, assim que o bebê nasce, a maioria, inclusive, ainda passa por esse momento sozinha, sem mesmo a ajuda do pai. Isso é uma situação, infelizmente, muito triste da realidade brasileira. E aí ainda vem a situação da depressão pós-parto, que ainda traz várias consequências. Se não for tratada, a situação piora ainda mais. Aí em Barbacena, como é que funciona o suporte, para esse tipo de problema? Conta pra gente, Sabrina. Boa noite, Elias. Boa noite, Ricardo, a todos. Bom, isso é mais comum, esse problema, Elias, do que nós podemos imaginar. Muitas mulheres passam pela depressão pós-parto e muitas delas não buscam ajudas. A nossa realidade é exatamente essa. É crescente o número de mulheres. Durante a pandemia, esse número aumentou, até porque as mulheres ficaram com um isolamento maior por não saber quais eram os prejuízos da Covid-19 em relação à gestação, e isso para a saúde mental já foi um agravo.
Portanto, quando não tem como se fechar um diagnóstico, digamos assim, logo com os primeiros sinais, mas é necessário que tenha um acompanhamento, sim. E o médico, nesse período puérpero, ele é quem vai fazer esse direcionamento se a mulher buscar, né, esse atendimento logo após o nascimento da criança. Agora, o que a gente encontra aqui, Elias, durante, né, essa gestação e esse período que a gente vive, na nossa realidade, Campo das Vertentes, são mulheres que não buscam atendimento. E esse atendimento é feito de que forma? A criança nasceu, existe sim um quadro hormonal descompensado que pode, né, se confundir com a depressão pós-parto, mas esse diagnóstico só pode ser feito através de um profissional da área da saúde. E esse profissional atende nas unidades básicas de saúde. Então, o primeiro passo é buscar apoio quando você tem aquele cansaço, desânimo, aquela tristeza. Tem a privação do sono, que é muito comum para as pessoas que estão nesse período de depressão. E você procura a unidade básica de saúde, né, de referência, e através desse atendimento você é direcionado ao CAPS, né, que é o Centro Especializado Psicossocial, e tem também o NASF, que é o Núcleo de Atendimento Psicossocial da Família. E você, através disso, tem atendimento no CRAS também, ou você pode, inclusive, procurar um atendimento com um agente de saúde. O que não faltam são aberturas para que você exponha o problema, para que você fale. Então, esse tabu de que a depressão pós-parto acaba sendo por conta da mulher, essa alteração hormonal, isso tem que acabar, porque é um problema sério. Eu ouvi muitos relatos ao longo de um tempo, Elias, em relação a essas mulheres que tiveram filho e passaram por esses problemas, algumas delas com consequências muito graves. Por isso, tem que procurar ajuda em tempo, e existem muitas formas de tratamento, de prevenção e de terapias alternativas para que mãe e filho passem muito bem durante esse período. É importante procurar um profissional. Sem dúvida, Sabrina, o profissional vai sim poder te ajudar, te orientar melhor, principalmente para você, mãe, né? Muitas das vezes primeira viagem também, que não vai ter esse apoio. Agora, Ricardo, em Juiz de Fora também, nas cidades da região, a procura por esse profissional aumentou agora no período de pandemia, afinal de contas, já não é fácil, né? O medo também ali de muitas mães, da responsabilidade com o filho, e ainda durante uma pandemia, realmente a situação tende a piorar, né? E até por isso foi feito um estudo inédito no final do ano passado. Agora ele é muito recente e foi feito em São Paulo, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é importante porque ele trata muito bem da realidade do país e mostra, né, como é que os municípios estão de um modo geral. E esse estudo trabalhou com 184 mulheres que deram à luz durante a pandemia e revelou que 38,8% delas tiveram depressão pós-parto. É um número altíssimo. O índice é praticamente o dobro do período pré-pandemia no Brasil, quando girava em torno de 20%, de acordo com a própria literatura médica. A pesquisa também revelou que 14% das puérperas tiveram ideações suicidas no período. A pesquisa foi feita por meio de questionários entregues a mulheres que foram atendidas no Hospital das Clínicas e no Hospital Universitário da USP. E entre os principais fatores para a depressão, segundo esse levantamento, a depressão pós-parto, relatados por elas, estavam a apreensão pela possível falta de leitos hospitalares, a ausência do parceiro e ansiedade. Já a ideação suicida também esteve associada, além da ansiedade, com as formas de receber informação sobre a Covid-19, como, por exemplo, através de amigos. Olha só que dado interessante. Ou seja, a mulher ficava apreensiva só de receber informações da Covid. A gente já tratou de outros assuntos ligados a esse tema aqui, falando a pessoa ligada o tempo inteiro, ouvindo notícia, o tempo inteiro é Covid para lá, Covid para cá, vacinação, e a mulher, no caso a grávida, ficava ansiosa por causa disso. Então esse é um estudo de extrema importância, ele revela outras consequências gravíssimas e sérias da pandemia, além dos casos de Covid, claro, que é o ponto principal, mas atravessar a gravidez
parto, pós-parto, em um período tão difícil, né, para toda a sociedade, acabou afetando aí as gestantes e as puérperas, como revela a pesquisa. Então, essa pesquisa vai colocar melhor o cenário e mostra também que se associaram com a depressão pós-parto fatores como brigas em casa, tempo de isolamento, preocupação com o parto e com as notícias. O número de horas diárias de informações sobre a pandemia também teve impacto sobre a saúde mental. Então, que eu falava há pouco, os pacientes que tiveram ideações suicidas, elas procuraram, em média, quase 5 horas de informação diária sobre a pandemia, contra 2 horas em média daquelas que não apresentaram esse quadro. Aí dá para fazer bem aquela comparação que eu estava falando há pouco, Elias. Ricardo, muito obrigado aí pelas informações, a Sabrina também. Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês.